Nesse anime, todos os humanos vivem num pequeno país, pois no mundo afora há diversos tipos de demônios que ameaçam a sociedade. Vemos então o nosso protagonista chamado Kufa Vampir. Ele recebeu a missão da sua guilda para se tornar o professor de uma nobre chamada Melida Angel. Então o Kufa acompanha a Melida até a sua escola, e lá, o nosso protagonista nota que apesar da Melida ser uma nobre, ela não tinha a habilidade de usar mana. Percebendo isso, o Kufa revela que deveria matar a Melida, já que o seu trabalho não era ser um professor, mas sim avaliar se de fato a Melida era filha de um nobre da família Angel. Acontece que nesse mundo todos os nobres têm o poder de despertar a mana, e como a Melida não tinha nenhuma gota de mana, ela não era uma nobre e sim o fruto de uma traição. Ao procurar a Melida, o Kufa nota que ela havia sumido. Algum tempo depois, ele a encontra sendo atacada por alguns demônios. Nesse momento, o protagonista percebe que esse ataque era obra da própria família da garota. Bem perto do ataque, o Kufa ouve a Melida se lamentando por ser fraca e escuta o sonho dela, que era se tornar uma cavaleira no qual todos se orgulham. Ouvir isso faz o Kufa simpatizar com a garota e por isso ele decide enfrentar os demônios. Depois de vencê-los, o Kufa conta a Melida que havia um método de despertar a mana dela. No entanto, esse método poderia ocasionar em efeitos colaterais e até mesmo a sua morte. Ao ouvir isso, a Melida diz não se importar com os colaterais, mesmo que eles sejam mais fortes que os do uso da trembolona. Tudo isso porque durante toda a sua vida ela foi vista como uma fracassada e despertar a mana poderia fazê-la ser vista como alguém que as pessoas pudessem se orgulhar. Após a garota concordar, o Kufa bebe uma poção e beija a Melida. Feito isso, a garota finalmente consegue usar a sua mana. Porém, o Kufa conta que se a Melida não ficar forte ao nível de uma nobre, ela e ele iriam ser mortos. No dia seguinte, após a garota despertar a mana, o Kufa resolve fazer uma checagem na Melida para conferir se havia algum tipo de efeito colateral. Nessa checagem, o Kufa revela que apesar da Melida ter despertado um pouco de mana, a classe que ela ganhou não foi a de um paladino, que no caso é a classe considerada mais forte, mas sim a de samurai ou espadachim, que para a sorte da garota é a mesma classe que o nosso protagonista tem. E o único ponto ruim dessa classe é o fato de que ela é considerada inferior por não ser da nobreza. Apesar dos pontos negativos, a Melida diz que está feliz por ser da mesma classe que ele. Após falar isso, o nosso protagonista pede para a garota manter a sua mana em segredo até o dia do campeonato estudantil. Campeonato esse que está previsto para acontecer na próxima semana. Dito isso, algumas semanas se passam e o dia do campeonato finalmente chega. Daí, como seu pai vai assistir o torneio, a Melida fica com medo de envergonhar a sua família novamente. O medo da garota acaba deixando o nosso protagonista preocupado, pois qualquer falha da garota poderia levar ambos a serem mortos. Nesse momento, uma aluna chamada Nerva chega e começa a falar mal da Melida. Porém, quando a tal da Nerva começa a falar mal do Kufa, a Melida se levanta e confronta a garota sem nem mesmo hesitar. Ver a Melida reagir assim faz o protagonista perceber que a Melida não lutava por si própria, mas sim pelos outros. Por conta disso, o Kufa percebe que ela provavelmente não iria perder. Depois disso, o campeonato finalmente se inicia e a Melida vai ao confronto da Nerva. Nesse momento, todos ficam impressionados ao ver a Melida usando mana. Então as duas começam uma batalha intensa, mas a Melida acaba gastando a sua mana muito rápido. Isso faz a Nerva começar a caçoar a Melida novamente. Porém, a Melida se lembra do apoio do Kufa, então ela se levanta e utiliza uma técnica secreta que ela havia aprendido com o Kufa, e com isso ela vence a Nerva. A Melida ficou tão feliz com a sua vitória que ela resolveu ir conversar com seu pai, porém ele fala que ela não deveria ficar feliz com apenas uma vitória e vai embora. Apesar da Melida ficar triste ao ouvir isso, o Kufa fala que ela deveria ficar feliz, pois pela primeira vez o Lorde da Casa Angel havia respondido ela. Dito isso, o Kufa conta que ela deveria se preocupar com a próxima batalha, já que ela seria contra sua prima, a tal da Elise Angel. E para a infelicidade da Melida, essa prima aí é da classe Paladino. Bom, quando a batalha entre as duas começa, a Elise vence a Melida em pouquíssimos segundos. Depois dessa derrota, alguns dias se passam e agora a Melida está ansiosa para o dia do festival escolar. Normalmente a Melida fica assim, pois nesse dia ela sempre usa o mesmo vestido que a sua prima. Porém, no dia do festival, a Elise chega usando um vestido diferente de todas as alunas. Por causa disso, várias alunas começam a falar mal da Elise. Nesse momento, a Melida percebe que não havia sido uma ideia da Elise usar um vestido diferente, e sim algo que a família dela fez usar. Ao ver a Elise fugindo, a Melida vai atrás dela para a consolar, porém as duas acabam sendo emboscadas por vários bandidos e levadas para um lugar escondido. No meio disso tudo, a Melida percebe que um dos bandidos, que estava todo enfaixado, era metade demônio. Do nada, o enfaixado abre a boca e conta que ele passou por vários experimentos onde os genes dos humanos foram adicionados em seu corpo. Daí, usando as duas garotas, o enfaixado diz que irá tentar mudar a classe da Melida para paladino usando os órgãos da Elise. Do nada, a Elise acorda e começa a entrar em pânico ao ver os demônios. Nesse momento, a Melissa usa uma
uma distração para as duas tentarem fugir. Durante a fuga, a Melida luta com todas as suas forças contra os demônios. Porém, as duas acabam sendo pegas novamente pelo enfaixado, e dessa vez o cara pretende eliminá-las. Daí, quando o enfaixado iria matar a Melida, o protagonista, acompanhado da professora particular da Elise, aparecem. Juntos, os dois vencem facilmente os demônios que estavam ali. Feito isso, o Kufa decide ir sozinho atrás do sequestrador enfaixado. Ao chegar no local, o enfaixado conta que ele foi requisitado pelo próprio avô da Elise para fazer isso. E o Kufa responde que não se importava com isso e que ele não iria permiti-lo se meter novamente com a Elise e a Melida. Ao escutar isso, o enfaixado invoca um demônio artificial e começa a lutar contra o Kufa. E apesar do nosso protagonista se mostrar superior na batalha, o enfaixado se aproveita de uma brecha e retira a mana do Kufa. Feito isso, ele consegue cortar um braço do nosso protagonista. Daí, quando o enfaixado estava pensando que já havia vencido a batalha, o Kufa aparece novamente e derrota o demônio artificial com apenas um golpe. Depois disso, o cabelo do Kufa começa a ficar branco, e nessa forma, ele consegue colocar o seu braço de volta como se nada tivesse acontecido. Ver essa cena faz o enfaixado entrar em pânico, pois ele percebe que o Kufa na verdade era um demônio da classe mais forte, que no caso são os vampiros. Após revelar a sua verdadeira forma, o Kufa revela ser na verdade metade demônio, e também conta que não irá matar o enfaixado. Porém, a partir de hoje, o cara não deve mais mexer com a Melida. Um tempo depois disso, vemos que o líder da guilda do Kufa está suspeitando dos relatos que o Kufa o deu, e por conta disso, ele envia uma assassina experiente para investigar o Kufa e a Melida. Após esses acontecimentos, é mostrado um flashback da Elise. Nele a gente vê que apesar dela ter mana desde nova, a Elise tinha medo dos demônios e a Melida sempre a defendeu como se ela fosse a sua irmã mais velha. Em seguida vemos que outro campeonato estava prestes a começar. Nesse campeonato, dois times seriam formados para se enfrentarem, e as duas líderes escolhidas foram a Elise e a Melida. E quando as alunas descobrem que a Melida foi a escolhida, elas começam a deduzir que a Melida tinha manipulado as coisas da escola para poder participar disso. Ao perceber que a Melida estava mal com isso, o Kufa a conforta e diz que ele nunca duvidaria dela. Depois de confortá-la, o Kufa descobre que a pessoa que manipulou a escolha das líderes foi a serviçal que cuida da Elise. E ela fez isso pois ela queria que todos percebessem que a Elise é a única digna de herdar a Casa Angel. Após ser descoberta, a serviçal conta que não aguentava mais ver a Elise interagindo com a Melida. E ao ouvir isso, a Melida faz o desafio de que se ela vencer a Elise no campeonato, a serviçal terá que permitir a amizade entre as duas. Depois de bater um papo bolado com a serviçal, o Kufa percebe que tinha alguém espionando ele e a Melida. Então ele acaba encontrando a assassina enviada para espioná-la. Após ser descoberta, a assassina chamada Black Magia conta que a guilda estava suspeitando dos relatos do Kufa, e por isso eles a pediram para investigar. E dependendo do resultado da pesquisa, a tal da Black Magia tinha permissão para matar a Melida. Ao descobrir isso, o Kufa fica irritado e por isso ele parte em cima da assassina. E do nada, a Rose também acaba aparecendo, e ao perceber que estava encurralada, a assassina vai embora. Após ela sair, o Kufa conta que a Black Magia tem uma habilidade especial, que permite ela copiar qualquer aparência da classe de uma pessoa que não seja da alta nobreza. Do outro lado da tela, a Elise foi lá e chamou a Melida para conversar. Durante a conversa, a Elise fala que iria perder de propósito para as pessoas perceberem que a Melida é forte. E ao ouvir isso, a Melida acaba se estressando com a Elise, pois vencer dessa forma na verdade iria piorar ainda mais a situação dela. Por conta dessa conversa, as duas garotas acabam se desentendendo. Então alguns dias se passam e o dia do novo campeonato finalmente chega. Daí, enquanto a Melida fazia sei lá o que, o Kufa estava indo atrás da aluna que ele desconfia ser a tal da assassina Black Magia. Mas ao perceber que essa aluna tinha uma mana da alta nobreza, ele pede desculpas e para a perseguição. Porém, essa aluna chamada Muli demonstra estar planejando alguma coisa. Daí, enquanto o Kufa observava cada uma das alunas, a Melida finalmente começa a enfrentar a Elise. Durante o confronto, a Elise diz que a Melida era fraca. Daí, por querer que a Melida fosse tipo uma irmã mais velha para ela, a Elise não queria enfrentá-la. Ao ouvir isso, a Melida começa a lutar a sério, e com isso ela derrota facilmente a Elise. Depois de derrotar a sua prima, a Melida fala para a Elise não a subestimar, pois ela ficou forte o suficiente para protegê-la de qualquer coisa, assim como fazia na infância. Do nada, a assassina Black Magia aparece e conta que viu a luta toda e percebeu que a classe da Melida era a de samurai. Isso faz a assassina partir para cima da Melida, mas o Kufa consegue chegar a tempo e interromper a assassina. No fim, a tal da Black Magia diz que não poderia voltar sem um relatório, senão ela iria acabar sendo expulsa da guilda. Ao ouvir isso, o Kufa resolve dar um relatório mais detalhado para evitar problema. Após tudo dar certo, a aluna chamada Muli revela para sua amiga chamada Salash que ela plantou um analisador de mana no campeonato, e usando esse analisador, ela poderia verificar qual era realmente a classe da Melida. Depois desses acontecimentos, as alunas resolvem dar uma festa secreta na escola. Nessa festa, a Muli e a Salash acabam fazendo uma amizade com as nossas personagens principais. No entanto, no meio da festa, uma bruxa começa a atacar as alunas. As quatro até conseguem fugir, mas são surpreendidas
surpreendidas pelo Kufa. Daí ele conta que tudo isso foi uma pegadinha para castigá-las por terem feito uma festa secreta no meio da escola. E a bruxa que elas encontraram, na verdade, era a Rose. No dia seguinte, o Kufa conta para Melida que eles iriam para um acampamento de treinamento na cidade natal da professora Rose. Daí quando o Kufa ficou sozinho, ele foi abordado pela Rose e a mulher o pediu em casamento. E ela só fez isso pois o pai dela havia marcado um casamento arranjado para ela. E ao descobrir que a Rose não deseja ir nesse casamento arranjado, o Kufa decide ajudar ela nessa farsa. Depois disso, o pai da Rose, o tal do Lord Blossom, acaba chegando nessa cidade para visitá-la. No entanto, o Blossom toma um susto ao ver o rosto do Kufa, já que ele se parecia muito com um garoto que havia feito um massacre alguns anos atrás, na cidade natal da Rose. Após ouvir isso, o Kufa fica meio abalado e se retira do local. E enquanto a Melida ia atrás do Kufa para ver o que aconteceu, todos acabam escutando um grito. Nesse momento, a Melida vai conferir e ao chegar lá, ela percebe que uma aluna havia sido atacada. Depois do ocorrido, o Lord Blossom promete achar o culpado e para fazer isso, ele decide usar um líquido especial que iria revelar a mana do culpado. Porém, ao utilizar o líquido, a cor da mana do culpado acaba sendo a mesma do Kufa, e por isso todos começam a suspeitar dele. Após isso, todos chegam na cidade natal da Rose, a cidade de Shangarta, e graças ao conhecimento do Lord Blossom, a cidade de Shangarta é uma cidade repleta de árvores e vida. No entanto, ele conta que pela cidade há pontos misteriosos, onde a física convencional não funciona, e por conta disso, ninguém deveria ir até esses lugares. Enquanto o Lorde apresentava a cidade, um cara chega e conta que estava tendo um problema. Esse problema na verdade era um homem que estava atacando as pessoas. Ao descobrir isso, o Lord Blossom vai lá e acaba matando o homem. Depois de fazer isso, o Lorde conta que pela cidade está tendo uma doença que está deixando as pessoas agressivas e ela não tem cura. E já que a Rose está em sua cidade natal, ela decide apresentar um orfanato para o Kufa. Em seguida, a Rose revela que ela não é uma filha biológica do Lord Blossom. No dia seguinte, todos acordam com a notícia de que crianças do orfanato foram assassinadas. A diretora, percebendo que elas foram atacadas do mesmo jeito que a outra aluna foi atacada, vai lá e pede para a Melida chamar o Kufa. Em resposta, a Melida diz que não havia visto o Kufa há mais de um dia, e isso acaba fazendo as pessoas suspeitarem ainda mais do cara. Por conta disso, o tal do Lord Blossom começa a caçar o nosso protagonista. Não acreditando que o Kufa havia cometido esses crimes, a Melida vai lá e decide investigar tudo. Do nada, ela é abordada pela assassina Black Magia, que dessa vez queria apenas ajudá-la a investigar. Então, a Black Magia conta que o Kufa estava investigando a cidade antes de sumir, e que as duas deveriam investigar sobre os pontos misteriosos, já que provavelmente eles eram a chave dos crimes ocorridos. Dito isso, as duas vão para o ponto misterioso mais restrito, e lá acabam percebendo que aquilo na verdade era um laboratório. O lugar estava cheio de cadáveres que, de acordo com a Black Magia, eram experimentos focados em adicionar genes de demônios em seres humanos. Por causa disso, a Black Magia começa a suspeitar que a pessoa por trás dos crimes é o próprio Blossom. Então, a Melida resolve voltar para a cidade, e lá ela acaba descobrindo que a Rose também foi morta. Após ver isso, a Melida resolve ir para outro ponto misterioso para descobrir a verdade. Dessa vez, ao invés de achar corpos, ela encontra relatórios comprovando que o Lord Blossom estava fazendo experimentos com os humanos. Do nada, a Rose aparece no local com uma forma diferente e ataca a Melida. Porém, o Kufa surge no mesmo momento e usa sua forma de vampiro para impedir a Rose. Após a Melida ver a verdadeira forma do Kufa, o nosso protagonista revela para a garota que ele é um meio vampiro. E agora que ela sabe de tudo isso, ele terá que apagar as suas memórias, pois ele não irá suportar ser odiado por ela. No entanto, a Melida, ao invés de ficar com medo ou odiá-lo, ela vai lá e dá um beijão no Kufa e diz para ele que o amaria independentemente da sua forma, e por isso ela pede para ele contar toda a verdade. Um flashback então é mostrado revelando que o Lord Blossom estava trabalhando com um demônio para usar os humanos de experimentos no intuito de salvar a sua esposa. Esse demônio há muito tempo atrás tinha atacado todas as crianças do orfanato, incluindo a Rose, e naquela época o Kufa também fazia parte do orfanato. Na época, com a ajuda de uma guilda, o Kufa conseguiu vencer esse demônio. Daí, para salvar a Rose, ele decidiu a transformar numa vampira para impedir a sua morte. Depois de fazer isso, ele pediu para o líder da guilda não matar a Rose, pois ele iria utilizar a sua habilidade especial para apagar as memórias dela. Dessa maneira, ela não iria se transformar completamente em um vampiro. Desde então, o Kufa se tornou um assassino da guilda e vem monitorando a Rose de perto. Tudo isso para que ela não venha se lembrar do seu passado. Após contar toda a história, o Kufa pede ajuda da Melida para impedir o Blossom e o demônio, pois eles queriam fazer a Rose se casar para ela ter filhos com habilidades de usar mana. E com isso, eles iriam utilizar as crianças dela nos seus experimentos. Após ouvir o pedido do Kufa, a Melida vai até o casamento da Rose e lá ela começa a provocar a Rose para tirá-la do controle mental que ela havia sido colocada. Após conseguir fazer isso, a Melida ataca o demônio que estava escondido no corpo do Lord Blossom. Feito isso, o Kufa e a Rose vão atrás do demônio e começam uma luta intensa. Após vencerem o demônio, a Rose revela ter se lembrado de tudo e conta que queria ficar ao lado do Kufa. Porém, o Kufa fala que não queria ela no lado sombrio da vida e por isso ele se despede e apaga todas as suas memórias novamente. Em seguida, o Kufa vai atrás do Lord Blossom e dá uma poção para o cara curar a sua esposa. Feito isso, o Kufa agradece o Lord Blossom por ter cuidado dele em sua infância. Após esses acontecimentos, alguns meses se passam e vemos que uma reunião para discutir algo sobre a Melida está acontecendo
acontecendo. Nessa reunião, a garota chamada Molly conta que a mana da Melida não é da classe Paladino. Por conta disso, todos começam a acreditar que a Melida não é uma nobre da família Ang. No meio da reunião, a Molly tem a incrível ideia de expor isso no próximo torneio que irá acontecer no próximo mês. Logo em seguida, um homem mascarado aparece na escola e começa a dizer que ele é o verdadeiro pai da Melida. Esse ocorrido acaba deixando a Melida triste, mas o nosso protagonista vai lá e diz para ela vencer o próximo torneio. Se ela conseguir fazer isso, todos teriam que aceitá-la. Nesse momento é mostrado que as outras alunas estão sendo atacadas por um demônio necromante. No entanto, o Kufa chega para lutar com o necromante. Com a ajuda do enfaixado que agora está do lado dele, o Kufa consegue vencer. Após derrotar o necromante, o Kufa percebe que estão planejando matar todo mundo que conhece a Melida. Ao descobrir isso, ele resolve ir atrás dela. Do outro lado da tela, a Molly revela que queria o livro da Melida, pois após vencer o torneio, o livro é marcado com a classe da dona. Com isso, a Molly poderia confirmar para a nobreza que a Melida não era da classe Paladino. Dito isso, a Molly usa um feitiço especial que os teletransporta para um tribunal. Lá os nobres acusam a Melida de ser uma farsante e para comprovar que ela não é uma Angel, eles vão lá e obrigam a Salasha a duelar com a Melida. Apesar de inicialmente a Salasha parecer estar ganhando a batalha, a Melida consegue derrotá-la com apenas um golpe. Isso faz todos os nobres perceberem que aquilo foi um engano, que apesar da Melina ser de uma classe inferior, ela ainda era uma nobre. Nesse instante, uma magia misteriosa aparece no local transformando tudo aquilo em uma gaiola. Com isso, novamente o homem mascarado aparece e dessa vez ele tenta matar a Melida. No entanto, o Kufa surge e com a ajuda da Melida, os dois vencem o mascarado. Após isso, alguns meses se passam e o pai da Melida resolve ir falar com ela. Em frente à sua filha, o homem conta que a família Angel já teve magos da classe samurai e que ele tinha certeza que ela era a filha dele. E o anime termina com a Melida indo conversar com o Kufa para agradecê-lo por tudo e para dizer que a partir de agora ela também deseja protegê-lo.